O mundo de Isabel Montenegro, aos 26 anos, era um quadro pintado com os tons mais suaves e quentes da felicidade. A mão repousada sobre o ventre proeminente sentia a pulsação de uma nova vida, uma promessa de amor incondicional que crescia dentro dela. Ao seu lado, Caio Valente, o homem que transformara sua existência em um conto de fadas, era o porto seguro onde seu coração descansava. Ela estava a poucos dias de dar à luz sua filha, Aurora, e cada detalhe daquele momento parecia abençoado. O quarto luxuoso da maternidade, as flores que perfumavam o ar e, acima de tudo, o olhar devotado do noivo que a fazia acreditar que era a mulher mais sortuda do mundo. Mal sabia ela que a porta que guardava seu refúgio estava prestes a se entreabrir para um abismo de mentiras e que o som mais devastador de sua vida não seria um trovão, mas o sussurro frio da verdade. Se o começo dessa história, com a promessa de um amor que parece um conto de fadas, já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber que você também está torcendo. Aproveita e se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhuma reviravolta desta trama intensa. Deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história. Queremos compartilhar narrativas que mostram que, mesmo nos palácios mais luxuosos, o coração tem suas próprias regras e o destino pode ser surpreendente. A suíte da maternidade era mais parecida com um quarto de hotel 5 estrelas. As paredes em tons de creme, a iluminação indireta e os móveis de madeira nobre criavam uma atmosfera de serenidade e opulência. Isabel sorriu ajeitando o travesseiro macio atrás das costas. Caio não poupara despesas para garantir que a chegada de Aurora fosse perfeita. Ele era assim em tudo, grandioso, detalhista e, aos olhos dela, completamente apaixonado. Confortável, meu amor. A voz grave dele a tirou de seus devaneios. Caio Valente, aos 38 anos, era a personificação do poder. Alto, com ombros largos que preenchiam o terno caro, e uma barba impecavelmente aparada que emoldurava um sorriso capaz de desarmar qualquer um. Mas para Isabel, sua maior qualidade era a ternura que encontrava em seus olhos quando ele olhava para ela. Um brilho que parecia reservado apenas para ela e para a filha que esperavam. Muito, ela respondeu, estendendo a mão para ele. Você pensa em tudo. Ele pegou a mão dela, depositando um beijo suave nos nós de seus dedos. Só no que importa. E o que importa é o bem-estar da minha rainha e da nossa pequena princesa. Isabel sentiu o coração aquecer. Conhecera Caio há pouco mais de um ano em um evento de caridade. Ela, uma designer de joias em início de carreira, sentiu-se intimidada pela sua presença magnética. Ele, o herdeiro de um dos maiores impérios industriais do país, o cobiçado milionário que estampava capas de revistas de negócios, parecia pertencer a outro universo. No entanto, ele a notara. Insistira, a cortejara com uma gentileza e uma atenção que derrubaram todas as suas defesas. Ele não era o playboy arrogante que a mídia pintava, mas um homem profundo, com uma alma que parecia solitária e que, segundo ele, encontrara nela o seu lar. O namoro fora um turbilhão de emoções, e a notícia da gravidez, uma surpresa que selou o destino dos dois. O pedido de casamento veio em seguida, em uma noite estrelada em Paris, e Isabel se entregou sem reservas. Ela amava Caio Valente com a pureza e a intensidade de quem nunca antes havia sido ferida. O Dr. Alves disse que tudo está correndo como o esperado, disse Caio, sentando-se na beirada da cama. Talvez amanhã ou depois já tenhamos nossa Aurora nos braços. Mal posso esperar para ver o rostinho dela, sussurrou Isabel, o olhar perdido no horizonte de seus sonhos. Fico imaginando se ela terá os seus olhos e o seu sorriso. Ele completou, acariciando o rosto dela. O sorriso que me conquistou desde o primeiro instante. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo longo e terno que prometia uma vida inteira de felicidade. Por trás daquela fachada, porém, a mente de Caio Valente operava com a precisão de um relógio suíço. Cada gesto, cada palavra, era uma peça calculada em um jogo que ele não podia se dar ao luxo de perder. Ele olhava para Isabel, a personificação da inocência e da beleza, e sentia um incômodo, uma pontada de algo que ele se recusava a nomear.
Culpa, talvez, mas ele a afastava com a mesma eficiência com que fechava um negócio multimilionário. O objetivo era maior. O legado valente dependia daquilo. Mais tarde, sentindo as pernas inquietas pela longa permanência no leito, Isabel decidiu caminhar um pouco. Os médicos haviam recomendado. Com a ajuda de uma enfermeira, ela se levantou e, vestindo o roupão de seda que Caio lhe dera, saiu da suíte. O corredor do andar privativo da maternidade era silencioso e elegantemente decorado. O carpete grosso abafava o som de seus passos lentos, o corpo pesado pela gestação avançada. Ela caminhou até o final do corredor, observando a vista da cidade através de uma ampla janela, e então iniciou o caminho de volta. A sensação de paz era profunda. Tudo estava em seu devido lugar. Ao se aproximar da porta de sua suíte, que deixara apenas encostada, ouviu a voz de Caio. Ele não estava sozinho. A outra voz era firme, profissional. Isabel reconheceu-a como sendo de doutor Matos, o advogado de longa data da família Valente. Um instinto, uma curiosidade inofensiva a fez parar. Ela não queria espionar, apenas esperar que a conversa terminasse para não interromper. Apoiou-se na parede ao lado da porta, o cansaço subitamente mais intenso. E foi então que as palavras, flutuando pelo ar rarefeito do corredor, a atingiram com a força de um impacto físico. A documentação está toda pronta, Caio, disse o advogado. Assim que a criança nascer e o registro for feito, a cláusula do testamento do seu avô será cumprida. Você terá o controle irrestrito do conglomerado antes do seu 40º aniversário. O coração de Isabel falhou uma batida. Cláusula? Testamento? Não fazia sentido. A resposta de Caio veio, e o tom era irreconhecível. Não havia traço da ternura que ele lhe dedicava. Era frio, pragmático, o som de um homem de negócios discutindo uma transação. Excelente, Matos. Foi mais simples do que eu imaginava. A escolha da moça foi estratégica, continuou o advogado, com uma admiração profissional que fez o estômago de Isabel revirar. Isabel Montenegro, bonita, de boa família, mas sem grande influência. Ingênua o suficiente para acreditar em um conto de fadas e não fazer muitas perguntas. A escolha perfeita, como você mesmo disse. O mundo de Isabel começou a girar. O corredor luxuoso pareceu se inclinar, as luzes suaves ofuscando sua visão. Ingênua o suficiente. A frase ecoou em sua mente, cada sílaba um caco de vidro rasgando sua alma. Ela cumpriu o seu papel. A voz de Caio soou novamente, a frieza cortando o ar como uma lâmina de gelo. O amor é a moeda mais eficiente para se comprar confiança. E Isabel, bem, ela acreditou em cada palavra. A gravidez acelerou tudo. Foi um golpe de sorte. Agora teremos o herdeiro legítimo e o conselho não poderá fazer nada para me impedir. Um som baixo, um gemido de pura agonia, escapou dos lábios de Isabel. Ela levou a mão à boca, tentando sufocá-lo. O ar faltou em seus pulmões. O amor que ela vivia, o sonho que ela construía, era uma farsa, uma transação comercial. Ela não era a rainha de Caio, era um instrumento. Uma barriga de aluguel contratada sem o seu conhecimento, paga com beijos e promessas vazias. E depois do casamento? Perguntou o advogado. Manteremos as aparências. Ela é uma boa mãe. Será uma esposa decorativa. Não criará problemas. O importante é que o império está garantido. O legado do meu avô está seguro. Era isso que ele queria. Um herdeiro. E eu lhe dei um. Naquele instante, uma dor aguda e lancinante atravessou o ventre de Isabel. Não era uma dor emocional, mas física, brutal. Ela se curvou, o corpo tremendo incontrolavelmente. A traição era tão visceral, a quebra da confiança tão absoluta, que seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar a totalidade do horror. O choque daquela confissão cruel, ouvida na porta do quarto que deveria ser o ninho de sua felicidade, estava desencadeando o trabalho de parto. O sonho havia se transformado no mais cruel dos pesadelos, e sua filha, a pequena Aurora, estava prestes a nascer no epicentro daquela mentira devastadora. As vozes dentro do quarto cessaram, a porta se abriu, Caio e o advogado saíram, suas expressões sérias se desfazendo ao verem Isabel ali, pálida como a morte, o rosto contorcido de dor.
Isabel, o que foi? É a hora! Caio correu até ela, o pânico estampado em seu rosto. A máscara do noivo preocupado estava de volta ao lugar, perfeitamente ajustada. Ele tentou tocá-la, mas ela recuou, um gesto instintivo de repulsa. O toque dele, que antes era seu refúgio, agora queimava como ácido. Os olhos dela, antes repletos de amor e admiração, agora o encaravam com uma clareza gélida que ele, cego por sua própria arrogância, não foi capaz de decifrar. Ele viu a dor em seu rosto e a atribuiu unicamente às contrações. Enfermeira, médico, ele gritou, a voz ecoando pelo corredor silencioso. Enquanto a equipe médica a cercava, colocando-a em uma cadeira de rodas, os olhos de Isabel permaneceram fixos em Caio. O homem que ela amava havia desaparecido. Em seu lugar estava um estranho, um predador que a usara para garantir sua fortuna. A dor das contrações se misturava à dor da alma, criando uma tempestade avassaladora dentro dela. Mas em meio àquela tempestade, algo novo começou a se formar. A antiga Isabel, a jovem doce e confiante, morria a cada espasmo de dor. Em seu lugar, no fogo daquela traição, uma outra mulher nascia. Uma mulher forjada no aço da decepção. Uma mãe. E uma mãe, ela percebeu com uma certeza assustadora, era capaz de tudo para proteger sua cria. Enquanto a levavam para a sala de parto, uma única promessa se cristalizou em sua mente, tão clara e afiada quanto um diamante. Caio queria um herdeiro para garantir seu império. Ele o teria, mas ela jurou em silêncio que faria com que ele perdesse exatamente aquilo pelo qual ele a havia sacrificado. Ele queria um legado, ela lhe daria um legado de cinzas. A vingança de Isabel Montenegro não seria um grito de desespero, mas um plano silencioso e meticuloso. E começaria agora. O choro agudo e forte de Aurora foi a primeira luz a penetrar na escuridão que envolvia o coração de Isabel. No instante em que a pequena, com a pele rosada e os pulmões cheios de vida, foi colocada em seus braços, a dor da traição não desapareceu, mas se transformou. O amor avassalador que sentiu pela filha não apagou a ferida. Pelo contrário, tornou-a mais profunda, mais real. Aquele ser minúsculo e perfeito era a prova viva do contrato cruel que a trouxera ao mundo. E por ela, por Aurora, Isabel lutaria com todas as armas que possuía. Nos dias que se seguiram na maternidade, Isabel Montenegro se tornou uma atriz magistral. Ela representava seu papel com uma perfeição que enganaria o mais atento dos observadores. Para as enfermeiras, era a mãe de primeira viagem, exausta, mas radiante. Para os amigos que a visitavam, era a noiva feliz, vivendo o ápice de sua história de amor. E para Caio, ela era a imagem da mulher que ele acreditava ter moldado. Cansada pelo parto, emocionalmente frágil, mas completamente rendida à felicidade da nova família. Ela é perfeita, não é? Dizia ele, parado ao lado da cama, observando Aurora dormir no berço de acrílico. Seu olhar era uma mistura complexa de orgulho e uma emoção nova, algo que ele não reconhecia, mas que o aquecia por dentro. Sim, ela é, respondia Isabel, com um sorriso suave nos lábios. Mas seus olhos, quando ele não estava olhando, eram frios como o aço. Caio, cego pela arrogância e pelo triunfo de seu plano meticulosamente executado, não percebia a mudança sutil, a reserva gélida que agora habitava o olhar de sua noiva. Ele via o cansaço e o interpretava como consequência natural do parto. Via a distância ocasional e a atribuía aos hormônios. Ele se aproximava, beijava sua testa, trazia flores, joias. Cada gesto de amor era para Isabel mais um prego no caixão do que um dia sentira por ele. Ela aceitava tudo com uma serenidade assustadora, a calma de quem já não tem mais nada a perder. A antiga Isabel, a jovem romântica e sonhadora, havia morrido naquele corredor. Em seu lugar ressurgia uma mulher com a determinação de uma leoa defendendo sua cria. A vingança que ela planejava não seria um confronto barulhento, cheio de gritos e acusações. Isso seria previsível. Seria o que ele esperaria de uma mulher traída. A vingança de Isabel seria silenciosa, cirúrgica e devastadora. Ela não queria o dinheiro dele. Ela queria que ele perdesse a única coisa que ele realmente amava: o poder, o status, o império pelo qual ele a havia sacrificado.
Assim que voltaram para a luxuosa mansão, que agora parecia uma prisão dourada, Isabel deu o primeiro passo. Usando o laptop que Caio lhe dera de presente para passar o tempo durante a licença maternidade, ela iniciou sua investigação. O nome Valente abria todas as portas, e o sobrenome que ela em breve teria lhe dava acesso a recursos ilimitados. Com uma calma calculada, ela começou a pesquisar. Não por amantes ou desvios de dinheiro. Isso seria vulgar. Ela buscava algo mais profundo. A estrutura do Império Valente. Os membros do conselho, os rivais, os jornalistas que cobriam o setor. E principalmente o testamento do avô. Aquele documento era a pedra fundamental do plano de Caio, e ela sabia, seria a chave para sua ruína. Enquanto Aurora dormia em seu colo, o calor do pequeno corpo alimentando sua resolução, Isabel mergulhou em artigos antigos, balanços financeiros e perfis de executivos. Ela descobriu o nome do jornalista que mais se destacava por sua ética e por suas matérias investigativas incisivas, Ricardo Almeida. Ele era conhecido por não se curvar ao poder e por sua habilidade em desvendar verdades corporativas. Era ele. O passo seguinte foi mais arriscado. Usando um e-mail anônimo e uma rede de internet segura, ela entrou em contato com um dos melhores investigadores particulares do país. Sua solicitação era simples e direta. Ela queria um dossiê completo sobre as movimentações de Caio Valente nos últimos 2 anos. Contratos, reuniões, viagens, tudo. O pagamento foi feito com a venda discreta de uma das joias que ganhara. Uma peça cara o suficiente para cobrir os custos sem levantar suspeitas em seus extratos bancários. Enquanto isso, Caio vivia em uma bolha de autoengano. A paternidade o estava transformando de uma maneira que ele nunca planejara. O cheiro de Aurora, o jeito como os pequenos dedos dela se agarravam ao seu, o som de sua respiração suave, tudo isso despertava nele um amor genuíno e avassalador. Um sentimento que não fazia parte do contrato. Ele se pegava voltando para casa mais cedo, cancelando reuniões para poder dar o banho da filha. Observava Isabel cuidando de Aurora com uma dedicação que ele admirava profundamente. A força dela, a serenidade com que ela lidava com as noites mal dormidas, tudo isso o fazia sentir uma pontada de admiração que transcendia o plano original. E com a admiração veio a culpa. Uma noite, ele a encontrou na varanda do quarto, olhando para o jardim escuro, com Aurora adormecida em seus braços. A luz da lua banhava seu rosto, e por um instante, a máscara de serenidade de Isabel pareceu vacilar. Havia uma tristeza infinita em seu olhar. "Está tudo bem?" Ele perguntou, a voz mais suave do que o habitual. Isabel se sobressaltou, como se tivesse sido arrancada de um transe. Ela se virou para ele, o sorriso forçado de volta ao lugar. "Sim, claro. Só pensando. É muita coisa nova." Ele se aproximou e, hesitando por um momento, tocou o ombro dela. "Você tem sido incrível, Isabel. Mais forte do que eu jamais imaginei." Era para ser um elogio, mas para ela soou como um insulto. Forte o suficiente para aguentar sua mentira, ela pensou, mas disse, "Somos uma equipe, não é? Pelo bem de Aurora." A culpa roía Caio. Ele olhava para a mulher que enganara e para a filha que era fruto dessa farsa e sentia o peso de suas escolhas. Ele se lembrava da conversa fria com o advogado e um gosto amargo subia à sua garganta. Ele se convencia de que agora era tarde demais para voltar atrás. O plano dera certo. Ele estava prestes a consolidar seu poder. Contar a verdade agora destruiria tudo. Destruiria a imagem de família perfeita que ele, ironicamente, começara a desejar que fosse real. Isabel, por sua vez, sentia a mudança nele. Ela via os vislumbres de um amor verdadeiro por Aurora, a culpa em seus olhos. Mas isso não a comovia. Era tarde demais. O amor dele era um subproduto do plano, um efeito colateral indesejado. Se ele a amasse de verdade, não teria construído a relação sobre uma base de mentiras. A transformação dele não era redenção. Era apenas mais uma camada de sua tragédia pessoal. O investigador particular foi rápido e eficiente. O dossiê que ele entregou a Isabel em um pendrive, durante um encontro disfarçado em um café, era mais revelador do que ela esperava.
Havia registros de pagamentos a consultores especializados em gestão de imagem e relacionamentos estratégicos, e-mails codificados discutindo o projeto herdeiro e a prova final, uma gravação de áudio. Na sala silenciosa, com fones de ouvido para não acordar Aurora, Isabel ouviu a voz de Caio novamente. Desta vez ele não falava com o advogado, mas com seu diretor de segurança. A conversa era sobre ela, meses antes de se conhecerem. Ele discutia o perfil dela, analisava suas vulnerabilidades, sua natureza romântica e carente, sua adequação ao projeto. Era um planejamento frio, psicopata. Cada encontro, cada presente, cada palavra de amor havia sido ensaiado. As lágrimas que ela segurou por semanas finalmente caíram. Silenciosas, quentes, cheias de uma dor que parecia não ter fim. Ela não chorava pela perda do amor, mas pela crueldade da manipulação. Ele não apenas a enganara, ele a estudara como um cientista estuda um espécime antes do abate. Ela secou as lágrimas. A dor se transformou em combustível, a tristeza em determinação. Com as mãos firmes, ela copiou os arquivos e os enviou do e-mail anônimo para o jornalista Ricardo Almeida, com uma única frase no corpo do texto: a verdade por trás do herdeiro do Império Valente. A história completa em breve. A fonte terá a prova definitiva e se revelará no momento certo. O jogo havia começado. As peças estavam se movendo no tabuleiro, e Caio Valente, o mestre estrategista, nem sequer sabia que era o alvo. Ele continuava a viver seu papel de noivo apaixonado e pai devotado, enquanto a mulher que dormia ao seu lado, noite após noite, tecia silenciosamente a rede que o derrubaria. Ela o observava brincar com Aurora, via o amor genuíno em seus olhos e sentia um calafrio. Ele amava a filha, sim, mas ele amava o poder mais, e ela o forçaria a escolher. Os 2 meses que se seguiram ao nascimento de Aurora foram para Caio Valente a apoteose de sua vida. Ele tinha tudo: a herdeira que garantia seu futuro, uma noiva deslumbrante e dócil ao seu lado, e a maior fusão de sua carreira prestes a ser anunciada, um movimento que o tornaria não apenas um milionário, mas uma lenda no mundo dos negócios. A gala beneficente da Fundação Valente era o palco perfeito para sua consagração. Seria uma noite para celebrar o nascimento de Aurora e, ao mesmo tempo, anunciar a criação do novo e onipotente conglomerado Valente Sterling. O salão de festas do hotel mais exclusivo da cidade transbordava poder e riqueza. Lustres de cristal com milhares de pedras pendiam do teto altíssimo, derramando uma luz dourada sobre a elite da sociedade. Uma orquestra tocava melodias clássicas em um canto, enquanto garçons de luvas brancas circulavam com bandejas de champanhe e canapés exóticos. O ar cheirava a perfume caro e ambição. Caio era o sol em torno do qual todos os planetas giravam. Apertava mãos, recebia tapinhas nas costas e sorrisos servis. Estava no auge de seu poder, e sua autoconfiança era um campo de força quase palpável. Ao seu lado, Isabel era a imagem da perfeição. Usava um vestido longo de seda azul marinho que abraçava suas curvas recém-recuperadas da gravidez, o cabelo escuro preso em um coque elegante e um colar de diamantes, um presente de Caio, brilhando em seu pescoço. Ela sorria suavemente, acenava com a cabeça e segurava a mão dele, desempenhando o papel de noiva troféu, com uma precisão impecável. Ninguém poderia imaginar a tempestade gélida que rugia por trás daqueles olhos serenos. Esta noite é o começo de tudo, meu amor, sussurrou Caio em seu ouvido, o hálito quente em sua pele fazendo-a reprimir um arrepio de repulsa. O nosso futuro, o futuro de Aurora. Isabel virou o rosto para ele, o sorriso plástico no lugar. É uma noite importante para você, Caio. Tudo deve sair perfeito. A ironia em sua voz era tão sutil que ele não a percebeu, interpretando suas palavras como apoio incondicional. Do outro lado do salão, misturado entre os fotógrafos da imprensa, um homem de meia idade com um olhar arguto observava o casal. Era Ricardo Almeida. Ele trocou um olhar rápido e quase imperceptível com Isabel. Era o sinal. Tudo estava pronto. O mestre de cerimônias anunciou o anfitrião da noite. Uma salva de palmas ecoou pelo salão, enquanto Caio Valente subia os degraus para o palco. As luzes principais diminuíram,
e um único holofote o seguiu, isolando-o em um círculo de luz branca. Atrás dele, um telão gigantesco exibia o logo da Fundação Valente. Ele se aproximou do púlpito, a personificação do sucesso. Esperou o silêncio se assentar e então começou a falar, a voz ressoando com confiança e autoridade. Boa noite, amigos, colegas, família. É uma honra tê-los aqui esta noite, celebrando a vida e o futuro. Ele falou sobre legado, sobre a importância de construir algo que dure mais que uma geração. Falou sobre a fusão com a Sterling, descrevendo-a como o início de uma nova era de prosperidade e inovação. A plateia estava hipnotizada, absorvendo cada palavra do homem que parecia ter o mundo em suas mãos. Mas nenhum império de concreto, continuou ele, o tom agora suavizando para uma emoção ensaiada, se compara ao legado de carne e osso. Este ano, eu fui abençoado com a maior de todas as conquistas. O telão atrás dele mudou, exibindo uma foto profissionalmente tirada de Caio e Isabel, ambos olhando com adoração para a pequena Aurora em seus braços. Um murmúrio de admiração percorreu o salão. Minha filha, Aurora, disse Caio, a voz embargada na medida certa. E nada disso seria possível sem a mulher que é meu pilar, minha inspiração, minha noiva, Isabel. Ele ergueu a taça na direção dela. Isabel inclinou a cabeça, o sorriso ainda no lugar. Por dentro, seu coração batia com a força de um martelo contra uma bigorna de gelo. Agora, no exato instante em que Caio abria a boca para fazer o brinde final, um som discreto quebrou a solenidade do momento. Um único ping de notificação de celular. Foi seguido por outro e mais outro, até que um zumbido eletrônico se espalhou pelo salão como uma praga silenciosa. A confusão foi instantânea. Os rostos, antes admirados, agora se voltavam para as telas brilhantes em suas mãos. As expressões mudaram de adulação para perplexidade e depois para choque absoluto. Sussurros começaram a ondular pelo ambiente, crescendo em volume, quebrando o feitiço do discurso de Caio. O que está acontecendo? Ele perguntou, a confiança em sua voz vacilando pela primeira vez. Ele olhou para o mar de rostos iluminados por celulares, sem entender a súbita mudança na atmosfera. Foi então que a imagem no telão atrás dele piscou. A foto da família feliz desapareceu, substituída por letras pretas e garrafais sobre um fundo branco. Era a manchete da matéria exclusiva de Ricardo Almeida, que acabara de ser publicada. O herdeiro do Império Valente, fruto do amor ou de um contrato. Abaixo do título, uma linha mais fina completava a catástrofe. Investigação revela que o nascimento da filha do milionário Caio Valente foi parte de um plano calculado para cumprir cláusula testamentária e assumir controle total de conglomerado. Fontes internas e documentos confirmam a farsa. O silêncio que se seguiu foi o som mais alto que Caio já ouvira. Era um silêncio pesado, acusatório, o vácuo deixado pela explosão de sua vida. O sangue drenou de seu rosto. O microfone escorregou de sua mão suada, batendo no púlpito com um baque surdo que ecoou pelo salão mudo. Sua mente, sempre tão rápida e estratégica, parou. Não conseguia processar. Era um pesadelo. Seus olhos, arregalados de pânico e descrença, varreram a multidão. Onde estava Isabel? Ele a encontrou. Ela não estava mais sentada à mesa. Estava de pé, perto da entrada lateral, com a pequena Aurora, que dormia pacificamente, aninhada em um xale em seus braços. A expressão dela não era de raiva, nem de triunfo. Era de uma serenidade aterradora, uma calma de quem observa a justiça divina ou humana seguir seu curso inevitável. Com uma dignidade que contrastava violentamente com o caos que se instalava, Isabel começou a caminhar. Não em direção à saída, mas em direção ao palco. A multidão se abriu para ela como o mar, os sussurros morrendo à sua passagem. Todos os olhos, antes em Caio, agora estavam fixos nela, a mulher no centro do furacão. Ela não subiu no palco. Parou ao pé dos degraus a poucos metros de distância dele. Naquela proximidade física, a distância emocional entre eles era um abismo intransponível. Caio a encarou, os lábios se movendo sem som. Ele queria gritar, perguntar, negar, mas sua voz o havia abandonado. Isabel olhou diretamente nos olhos dele, o homem que havia dissecado sua alma e a usado como uma peça em seu jogo. E então,
ela proferiu a sentença. Sua voz não era mais alta que um sussurro, destinada apenas a ele, mas cada palavra era um golpe de martelo em sua alma em ruínas. Você conseguiu seu herdeiro, Caio, mas o preço foi a sua alma. Aproveite o seu legado de mentiras. Ela não esperou por uma resposta. Não havia resposta que ele pudesse dar. Com a mesma calma com que chegara, ela se virou. Seu queixo estava erguido, suas costas retas. Com Aurora segura em seus braços, protegida do mundo que seu pai havia criado, Isabel Montenegro caminhou para fora do salão, deixando para trás o homem que amara e o império que ele estava prestes a perder. No instante em que a porta se fechou atrás dela, o feitiço se quebrou. O silêncio foi estraçalhado pelo som ensurdecedor de flashes de câmeras e pelas vozes dos jornalistas gritando perguntas. Senhor Valente, é verdade? Qual era a cláusula do testamento? A fusão está cancelada. Caio permaneceu imóvel. Um rei destronado em seu palco de horrores, cego pelos flashes, surdo pelos gritos. Ele estava sozinho, sob a luz dura do holofote e a sombra da manchete que decretava o fim de seu mundo. O legado valente, que ele tanto se esforçara para garantir, estava se despedaçando em tempo real diante de todos que ele um dia quisera impressionar. E a única coisa em que conseguia pensar era no som suave da voz de Isabel pronunciando sua condenação. A saída de Isabel do salão de festas não foi uma retirada, foi uma detonação. Ela foi o epicentro de uma onda de choque que se propagou em círculos concêntricos, cada um mais destrutivo que o anterior, estraçalhando o mundo de Caio Valente peça por peça. O primeiro círculo foi o caos imediato. Os flashes das câmeras eram como rajadas de metralhadora, os gritos dos repórteres uma cacofonia de acusação. Caio permaneceu paralisado no palco, uma estátua de mármore rachando sob a pressão. Seus seguranças formaram uma muralha humana, arrastando-o para fora do palco e através de uma saída de serviço, enquanto seu diretor de relações públicas, um homem pálido e suando frio, tentava inutilmente controlar a carnificina midiática que explodia no salão. O segundo círculo de impacto atingiu-o no carro durante a viagem silenciosa e tensa de volta à mansão. O celular, que ele segurava com a mão trêmula, era uma arma de tortura. A cada segundo, uma nova notificação. Sites de notícias, portais de fofoca, jornais de economia. A manchete de Ricardo Almeida estava em todo lugar, replicada, comentada, dissecada. Vídeos do seu rosto pálido no palco, justapostos com a imagem serena de Isabel, já viralizavam. A hashtag Icos Contrato Valente subia nos trending topics como um incêndio fora de controle. Ele desligou o aparelho, mas não conseguiu desligar o zumbido em sua cabeça. O silêncio dentro do carro blindado era mais ensurdecedor do que os gritos da multidão. Ao chegar à mansão, a fortaleza que construíra para simbolizar seu poder encontrou-a transformada. Não era mais um lar, era um mausoléu. As luzes acesas em todos os cômodos não conseguiam dissipar a escuridão que se instalara ali. Ele caminhou pelos corredores vastos e vazios, o eco de seus passos caros em mármore italiano, soando oco e solitário. Entrou no quarto que dividia com Isabel. O perfume dela ainda estava no ar, um fantasma de uma felicidade que ele agora entendia nunca ter sido real para ela. Sobre a cama perfeitamente arrumada, havia apenas um envelope. Com o coração martelando contra as costelas, ele o abriu. Dentro, não havia uma carta de ódio ou uma explicação. Havia apenas o anel de noivado de diamante, a peça central de sua farsa. A pedra, que representava uma promessa eterna, agora parecia zombar dele, fria e sem vida. Ao lado do anel, a última ecografia de Aurora. Um lembrete do que ele havia transformado em um mero ativo em seu balanço patrimonial. Foi então que o terceiro e mais devastador círculo de impacto o atingiu. A realidade. Não a realidade da humilhação pública, mas a da perda pessoal. Ele se sentou na beirada da cama, o anel pesado na palma da mão e a fachada de controle que ele mantivera por toda a vida finalmente se desfez. O choque deu lugar a uma fúria impotente, que logo se dissolveu em uma onda de desespero tão profunda que o deixou sem ar. Ele não chorou. Homens como Caio Valente não eram ensinados a chorar. Em vez disso, uma dor seca e árida o consumiu por dentro, queimando todas as suas certezas.
Ele percebeu com uma clareza que o cegava que a admiração que sentira por Isabel nos últimos meses, o amor avassalador por Aurora, não eram efeitos colaterais. Eram a única verdade em meio à sua teia de mentiras. Ele havia montado um palco, criado um cenário, contratado atores, mas no meio da peça, apaixonou-se de verdade pela protagonista. E agora, ela havia baixado as cortinas, deixando-o sozinho no palco escuro. O império que ele tanto lutara para garantir de repente pareceu um monte de poeira sem sentido. Qual era o valor de um trono em um reino vazio? Enquanto Caio se afogava em seu deserto particular, Isabel navegava em águas calmas, embora melancólicas. Imediatamente após deixar o hotel, um carro discreto, previamente arranjado por seu investigador, a aguardava. Ela não olhou para trás. Seu destino não era uma fuga impulsiva, mas um refúgio planejado. Um pequeno apartamento alugado por um mês em um bairro tranquilo e anônimo da cidade, sob um nome falso. Era um santuário temporário, um lugar para respirar antes de dar o próximo passo. Nos primeiros dias, a adrenalina da vingança deu lugar a uma exaustão profunda, física e emocional. Ela não sentia a alegria exultante que alguns poderiam esperar. A ruína de Caio não era motivo de celebração. Era uma tragédia necessária, o desfecho inevitável de uma mentira insustentável. Seu sentimento predominante era a paz. A paz de ter protegido sua filha. A paz de ter retomado o controle de sua própria narrativa. Cuidar de Aurora era sua âncora. A rotina de mamadas, trocas de fraldas e canções de ninar a mantinha no presente, longe dos fantasmas do passado e das incertezas do futuro. Cada sorriso banguela, cada som que a pequena fazia, era um bálsamo para sua alma ferida. Ela era a razão de tudo. Do seu refúgio, ela assistia, à distância, ao desmoronamento do Império Valente. A fusão com a Sterling foi oficialmente cancelada na manhã seguinte à gala, a empresa parceira citando diferenças irreconciliáveis de valores corporativos. As ações do conglomerado Valente despencaram. Mas o golpe de misericórdia veio uma semana depois, em uma reunião de emergência do Conselho da Família. O advogado de Caio ligou para ele, a voz grave. Eles ativaram a cláusula moral, Caio. O testamento do seu avô é explícito. Qualquer ato que traga desonra pública ou escândalo notório ao nome da família Valente invalida o direito do herdeiro principal à gestão e posse majoritária do patrimônio. A confissão pública na gala foi o prego no caixão. Você perdeu o controle, Caio. Tudo. A herança, o poder, o trono, tudo se desfez em pó. Ele foi forçado a renunciar à presidência, mantendo apenas uma participação minoritária e sem poder de decisão, o suficiente para uma vida confortável, mas uma ninharia perto do que ele possuía. O império pelo qual ele vendera a alma não era mais seu. Isabel leu a notícia sem surpresa. Era o cheque-mate que ela planejara. Com essa certeza, ela deu o passo final em direção à sua nova vida. Ela não queria nada que viesse daquele mundo. Com o dinheiro da venda das joias que ela ainda possuía, as que não tinham o peso da mentira de Caio, ela comprou uma pequena casa em uma cidade serrana, a algumas horas da capital, um lugar chamado Vila das Flores, conhecido por seu ar puro, suas ruas de paralelepípedos e sua comunidade acolhedora. A casa era o oposto da mansão de Caio, pequena, com paredes brancas, janelas de madeira pintadas de azul e um pequeno jardim nos fundos, onde cresciam pés de lavanda e alecrim. Era simples, silenciosa, e pela primeira vez em muito tempo parecia um lar de verdade. Desempacotar as caixas foi um ato terapêutico. Cada objeto que ela colocava em seu novo lugar era uma afirmação de sua independência. O berço de Aurora no quarto ensolarado, os livros na prateleira da sala, as panelas na cozinha. Eram coisas simples, mas eram dela. Sua vizinha era uma senhora chamada Dona Amélia, uma viúva de quase 70 anos, com olhos gentis e um sorriso que parecia nunca abandonar seu rosto. Ela apareceu na porta de Isabel com um bolo de fubá ainda morno. Seja bem-vinda à vila, minha querida, disse ela sem fazer perguntas sobre de onde Isabel vinha ou por que estava sozinha. Uma mãe jovem com um bebê precisa de um pouco de mimo. Aquela simples gentileza, desprovida de qualquer interesse oculto,
quase levou Isabel às lágrimas. Ela começou a construir uma nova rotina, longe do luxo e da falsidade. Manhãs passeando com Aurora na praça da cidade, tardes lendo no seu pequeno jardim enquanto a filha dormia, noites de um silêncio pacífico que não era vazio, mas pleno. Ela se reconectou com seu ofício, montando um pequeno ateliê em um dos quartos, desenhando joias inspiradas não no brilho das pedras, mas na delicadeza das flores de seu jardim. Estava renascendo. Meses se passaram. Para Isabel foram meses de cura e redescoberta. Para Caio foram meses de um purgatório autoimposto. Ele se recusou a sair da mansão que agora os advogados o pressionavam a vender. Demitiu todos os empregados, exceto uma governanta que estava com sua família há décadas. Ele vivia como um ermitão em seu palácio em ruínas, assombrado pelos ecos do que havia perdido. A solidão foi um espelho cruel. Sem os negócios para distraí-lo, sem os bajuladores para inflar seu ego, ele foi forçado a se encarar. Ele passava horas no quarto de Aurora, agora desmontado e vazio, tocando as paredes como se pudesse sentir a presença dela. A dor da ausência delas era uma dor física, uma fome que nada saciava. Ele começou um doloroso processo de autoexame, não para reconquistar Isabel. Ele sabia que isso era impossível, mas para tentar entender o monstro que se tornara. Por que fizera aquilo? A resposta era vergonhosa em sua simplicidade. Medo. O medo de não ser digno do legado de seu avô, um homem intimidador que sempre o tratara mais como um sucessor do que como um neto. A vida inteira de Caio fora uma performance para agradar um fantasma. O amor, os relacionamentos, tudo era transacional. Ele não sabia amar de outra forma, porque nunca lhe ensinaram. Essa percepção não era uma desculpa, mas um diagnóstico. E com o diagnóstico veio o primeiro vislumbre de um caminho. Ele não poderia mudar o passado, mas talvez pudesse, tijolo por tijolo, construir um homem diferente. O primeiro passo foi vender a mansão. Vê-la sendo esvaziada de seus móveis luxuosos foi como se livrar de uma pele velha e doente. Com parte do dinheiro, ele quitou suas obrigações e o restante, a maior parte, depositou em uma conta que não tocou. O segundo passo foi procurar ajuda. Ele encontrou um terapeuta, um homem mais velho que o ouviu por horas sem julgamento. As primeiras sessões foram difíceis. A voz de Caio, antes tão assertiva, agora hesitante e cheia de dor. O terceiro e mais significativo passo foi uma tentativa de criar algo honesto. Ele usou seu conhecimento de gestão e logística não para construir mais um negócio predatório, mas para fundar um pequeno projeto social. Uma cooperativa que ajudava pequenos produtores rurais da região a escoar sua produção para os mercados da cidade, eliminando intermediários e garantindo um preço justo. Ele não colocou seu nome no projeto. Trabalhava nos bastidores, usando um laptop em um escritório alugado e minúsculo no centro da cidade. Era um trabalho anônimo, que não lhe trazia fama nem glória. Mas, pela primeira vez na vida, ele sentia que estava construindo algo que tinha valor real. Ele não tentou entrar em contato com Isabel. Respeitava o silêncio dela como uma sentença que ele merecia cumprir. Mas ele precisava saber se elas estavam bem. Através do mesmo investigador que Isabel contratara, o homem, sentindo uma estranha simpatia pela complexidade da situação, concordou em ajudar. Ele descobriu o paradeiro dela. O investigador lhe enviou uma única foto, tirada à distância. A imagem mostrava Isabel em um parque, empurrando um balanço. Aurora, agora uma bebê de quase 1 ano, ria, os cabelos escuros esvoaçando. Isabel também sorria. E seu sorriso não era o sorriso polido e contido das galas e eventos. Era um sorriso aberto, genuíno, que iluminava todo o seu rosto. Ela parecia feliz, parecia em paz. Caio olhou para aquela foto por um longo tempo. A dor da saudade estava lá, mais forte do que nunca. Mas, misturado a ela, havia um novo sentimento. Alívio. Alívio por ela ter encontrado a felicidade que ele lhe roubara. E naquele momento, ele soube o que precisava fazer. Não era mais sobre si mesmo, sobre sua dor ou sua redenção. Era sobre ser um homem digno, mesmo que à distância, de ser o pai daquela criança sorridente na foto. A jornada seria longa, e ele não sabia se haveria perdão no final.
mas ele estava finalmente disposto a caminhar. O tempo, que antes fora um inimigo para Isabel e um cúmplice para Caio, tornou-se uma entidade neutra, um juiz silencioso cujas areias corriam lentamente, medindo não as horas, mas as intenções. Quase 2 anos se passaram desde a noite da gala. 2 anos em que o nome de Caio Valente desapareceu das colunas sociais e das manchetes econômicas, tornando-se um eco distante, uma lenda de um rei caído. E 2 anos em que Isabel Montenegro floresceu em sua vida simples na Vila das Flores, construindo um mundo de paz para si e para sua filha. Caio cumpriu sua promessa de distância. Ele não telefonava, não enviava mensagens, não aparecia sem ser convidado. Sua presença na vida de Aurora era sutil, quase etérea, mas constante. A cada 2 meses, uma pequena caixa de madeira chegava pelo correio. Dentro, nunca havia nada caro ou ostensivo. Uma vez, foi um pequeno móbile de pássaros esculpidos em madeira balsa, pintados à mão com uma delicadeza surpreendente. Em outra, um livro de histórias infantis com capa de couro, as páginas preenchidas, não com texto impresso, mas com a caligrafia de Caio, recontando fábulas clássicas com uma simplicidade tocante. No primeiro aniversário de Aurora, chegou um pequeno broche de prata em forma de estrela d'alva, a estrela da manhã, com uma única gravação no verso, para a minha luz. Isabel, a princípio, recebia esses pacotes com uma desconfiança gélida. Ela os inspecionava, procurando o truque, a manipulação, o resquício do velho Caio. Mas não havia nada. Eram apenas gestos de um pai tentando se conectar com a filha da única maneira que lhe era permitida. Contra sua vontade, seu coração, que se tornara uma fortaleza de gelo, começou a sentir os primeiros e tímidos sinais de um degelo em suas bordas mais remotas. Ela lia as histórias que ele escrevia para Aurora, e em suas palavras encontrava um homem que ela não conhecia. Reflexivo, penitente, melancólico. Eram histórias sobre reis que perdiam seus reinos por arrogância, sobre gigantes que aprendiam a ser gentis, sobre homens que buscavam o perdão de fadas que haviam enganado. Eram confissões disfarçadas de contos de ninar. Sua curiosidade, uma emoção que ela pensava ter enterrado, a levou a fazer algo que jurara nunca mais fazer. Ela contatou o investigador particular. Aposentado, o homem hesitou, mas a sinceridade na voz de Isabel o convenceu. O relatório que ele lhe enviou 1 semana depois não continha fotos ou gravações, apenas um texto. Ele vive em um apartamento alugado de 2 quartos no centro, dizia o e-mail. Vendeu tudo. O projeto social da cooperativa é legítimo e, segundo consta, tem ajudado dezenas de famílias. Ele trabalha longas horas. Não há vida social, não há novos relacionamentos. As pessoas que trabalham com ele o descrevem como reservado, focado e surpreendentemente humilde. Parece, senhora Montenegro, que o homem que você destruiu nunca mais se reergueu. Mas um outro homem parece estar sendo construído em seu lugar. Isabel leu e releu aquelas palavras. Um conflito se instalou em sua alma. O homem que a usara de forma tão cruel estava pagando por seus pecados, mas não da maneira que ela imaginara. Ele não estava sofrendo em uma poça de autocomiseração, mas em um silêncio produtivo, uma penitência através da ação. A imagem a perturbava, porque tornava o perdão um conceito que ela havia banido de seu vocabulário, uma possibilidade longínqua e assustadora. E então, em uma noite de terça-feira no final de outubro, quando uma tempestade violenta desabava sobre a Vila das Flores, o passado bateu à sua porta. Literalmente. As batidas eram firmes, mas hesitantes. Isabel, que estava na sala de estar embalando Aurora, que choramingava com o barulho dos trovões, sentiu o coração gelar. Ninguém batia à sua porta àquela hora, naquela tempestade. Com a filha segura em seus braços, ela se aproximou da porta e olhou pelo olho mágico. A figura do lado de fora era um espectro. Um homem encharcado pela chuva, o cabelo escuro colado na testa, as roupas simples, uma camisa de algodão e calças jeans grudadas no corpo. Ele não usava casaco. Não havia carro de luxo esperando na rua. Por um instante, ela não o reconheceu. O poder, a arrogância, a aura de invencibilidade que sempre o definiram haviam sido lavados pela chuva
e pelo tempo. Era Caio, mas era um Caio que ela nunca vira. Um turbilhão de emoções a assaltou. Raiva, medo, choque. Seu primeiro instinto foi gritar, mandá-lo embora, trancar a porta e nunca mais olhar para trás. Mas então, seus olhos se encontraram através do vidro do olho mágico. Nos olhos dele não havia exigência, não havia estratégia. Havia apenas um cansaço profundo, uma vulnerabilidade nua e uma dor que parecia antiga como o mundo. E ela viu o homem das histórias que ele escrevia para a filha. Com o coração batendo descontroladamente, ela destrancou a porta e a abriu apenas uma fresta, o suficiente para que suas vozes pudessem se cruzar. Aurora, em seu colo, parou de choramingar e olhou curiosa para o estranho na chuva. Isabel, ele disse, a voz rouca, quase inaudível contra o som da tempestade. Ele não tentou entrar. Permaneceu na soleira, como um peregrino que finalmente alcança o santuário, mas não se sente digno de entrar. Desculpe, eu não deveria ter vindo. Eu só... O que você quer, Caio? Ela o cortou, a voz mais firme do que se sentia. Ele engoliu em seco, o olhar fixo no chão por um momento, antes de voltar a encará-la. Eu não quero nada. Eu vim para dar. E para pedir. Eu não tenho nada para te dar. Ela respondeu, as palavras saindo como farpas. Eu sei, ele disse suavemente. Eu não vim pedir nada a você. Vim pedir a mim mesmo que finalmente fizesse a coisa certa. Totalmente. Sem ressalvas. Ele ergueu uma pasta de plástico que segurava, a única coisa nele que parecia protegida da chuva. Posso entrar? Juro que não demoro. É a última vez que te incomodo. A hesitação dela durou uma eternidade. Era a sua casa, seu santuário. Deixá-lo entrar era profanar o espaço sagrado que ela construíra. Mas o olhar dele, aquele olhar, a desarmou. Lentamente, ela abriu a porta. Ele entrou, parando no pequeno tapete da entrada, pingando água no chão de madeira. Seu olhar percorreu a sala de estar simples e acolhedora. Viu os brinquedos de Aurora espalhados pelo chão, os desenhos de Isabel presos na parede, o cheiro de lavanda no ar. Seus olhos se encheram de uma emoção que ele lutou para conter. Ali estava a vida, o calor, tudo o que sua mansão vazia nunca tivera. Isabel o observou, o peito apertado. Ele parecia menor, menos imponente, sem a armadura de seus ternos caros e de sua autoconfiança. Ele se virou para ela, os olhos encontrando os seus. Eu passei os últimos 2 anos tentando entender, começou ele, a voz embargada pela primeira vez. Não apenas o que eu fiz, mas por quê. E a verdade é que eu era um covarde. Um homem que tinha mais medo de não ser o rei do que coragem para ser um homem de verdade. Eu construí um império de concreto, Isabel. Passei a vida inteira empilhando vitórias, negócios, números. Mas na única vez que eu tive um tesouro de verdade em minhas mãos, seus olhos marejados se fixaram por um instante em Aurora, que agora o olhava com grandes olhos castanhos, tão parecidos com os dele. Eu o tratei como um contrato. Eu o precifiquei. Eu o coloquei em uma cláusula. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto dele, misturando-se com as gotas de chuva. Eu não peço que você me perdoe. Nunca. Porque o que eu fiz é imperdoável. Eu só quero que você saiba que o homem que te enganou, que te usou, não existe mais. Aquele homem se desfez em pó no dia em que eu vi você sair daquele salão com a nossa filha nos braços. Aquele foi o som do meu mundo quebrando, e era um mundo que merecia ser quebrado. Ele estendeu a pasta para ela. As mãos de Isabel tremiam quando a pegou. O que é isso? É o fim da mentira, disse ele. É tudo o que restou. Todo o remanescente da minha antiga fortuna pessoal. Eu o coloquei em um fundo fiduciário em nome de Aurora. Irrevogável. Você é a única administradora. Ela terá acesso quando tiver idade ou antes, se você julgar necessário. É o dinheiro dela, não meu. É o que eu lhe devo. O que eu roubei dela ao trazê-la ao mundo como parte de um negócio. Isabel abriu a pasta. Dentro, documentos legais, extratos bancários, assinaturas. Era real. Ele estava se despojando de tudo. Eu não quero mais nada que venha daquela mentira. Ele concluiu, a voz agora um sussurro quebrado. Minha única condição, meu único pedido, não é uma condição. É um apelo. É poder visitar minha filha, uma vez por mês, num parque público, onde você quiser, com supervisão.
Eu preciso que ela saiba que o pai dela, o homem que ele é agora, a ama mais do que qualquer império no mundo. Era uma rendição. Total. Incondicional. Ele não estava pedindo para voltar. Não estava pedindo uma segunda chance para eles. Estava se entregando, abdicando do último resquício de seu antigo poder para ter o privilégio de ser pai. A fortaleza de Isabel, construída com os tijolos da mágoa e cimentada pela determinação, finalmente ruiu. As lágrimas que ela segurou por 2 anos, as lágrimas da noite da confissão, as lágrimas da solidão, as lágrimas da raiva, vieram todas de uma vez. Um soluço escapou de sua garganta e ela se curvou ligeiramente, o peso daquele momento quase a derrubando. Caio deu um passo instintivo em sua direção, mas parou, com medo de ultrapassar um limite. Mas foi ela quem fechou a distância. Ela largou a pasta no chão e, em um gesto que surpreendeu a ambos, levou as mãos ao rosto dele, agora molhado por chuva e lágrimas. Ela o sentiu tremer sob seu toque. Ela olhou fundo nos olhos dele, procurando pela última vez qualquer vestígio da farsa. E não encontrou nada além de uma alma nua e arrependida. E então, ela o beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora. Não foi um beijo de desejo. Foi um beijo de alívio. Um beijo que carregava o gosto salgado de todas as lágrimas derramadas. Um beijo que reconhecia a profundidade da ferida, mas que ousava pela primeira vez acreditar na possibilidade da cicatrização. Foi o selo de um perdão que não esquecia, mas que escolhia, ativamente, seguir em frente. O som da tempestade lá fora parecia abrandar, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. A manhã seguinte nasceu clara e límpida, como se a tempestade tivesse lavado o mundo. A reconciliação, no entanto, não trouxe um sol instantâneo para a relação deles. O beijo não foi uma borracha mágica que apagou o passado. Foi, na verdade, o início do capítulo mais difícil de todos, a reconstrução. Eles conversaram por horas, depois que Aurora adormeceu. Falaram com uma honestidade brutal que nunca haviam tido. Isabel falou sobre a dor, a humilhação, o medo. Caio falou sobre sua criação, sua solidão, seu vazio existencial. Não havia mais máscaras, não havia mais jogos. Decidiram juntos que não poderiam voltar ao que eram, nem mesmo tentar. O passado era um fantasma que precisava ser exorcizado, não ignorado. A confiança, como um osso quebrado que se solda, talvez nunca mais tivesse a mesma forma, mas poderia, com cuidado, se tornar ainda mais forte. O primeiro ato simbólico foi um passo que Caio deu sozinho. Ele vendeu o último bem material que o ligava à sua antiga vida, o relógio de pulso de platina que seu avô lhe dera, o símbolo máximo do legado que ele tanto perseguira. Com o dinheiro, ele não comprou nada para si. Ele o entregou a Isabel. Para o nosso futuro, disse ele, se você me permitir fazer parte dele. Isabel aceitou. E com aquele dinheiro, somado a uma parte de suas próprias economias, eles fizeram algo impensável. Compraram um terreno, um pedaço de terra na encosta de uma colina nos arredores da Vila das Flores, com uma vista deslumbrante para o nascer do sol. A construção de sua nova casa tornou-se a metáfora para a construção de seu novo relacionamento. Cada decisão era tomada em conjunto. Isabel, com seu talento para o design, desenhou a planta. Uma casa sem corredores escuros ou salas de exibição. Uma casa de espaços abertos, janelas amplas e muita luz natural. Um lugar para viver, não para impressionar. Caio, com sua experiência em gestão, coordenou a obra, mas não como um imperador, e sim como um parceiro. Ele ouvia os pedreiros, aprendia sobre os materiais, valorizava a opinião de Isabel acima de todas as outras. Ela não era mais um adorno em sua vida. Era a arquiteta de seu futuro compartilhado. Houve momentos de dúvida, claro. Cicatrizes profundas não desaparecem com o tempo. Elas apenas clareiam. Uma noite, meses depois, Isabel acordou de um pesadelo. No sonho, ela estava de volta ao corredor da maternidade, ouvindo a voz fria de Caio. Ela se sentou na cama, o coração disparado, o suor frio em sua pele. Caio, sentindo o movimento, acordou ao seu lado. O Caio do passado talvez reagisse com impaciência, com uma lógica fria, dizendo-lhe que era apenas um sonho. O novo Caio, no entanto, simplesmente a envolveu em seus braços.
Ele não disse nada por um longo tempo, apenas a deixou sentir a segurança de seu abraço. Eu sei. Ele sussurrou finalmente contra seu cabelo. Eu ainda estou lá, não estou? Naquele corredor. Isabel assentiu, as lágrimas escorrendo em silêncio. A confiança não volta com um beijo, Isa, disse ele, a voz suave e cheia de uma dor que era dele tanto quanto dela. Ela volta a cada amanhecer em que eu ainda estou aqui, te provando que aquela noite foi o fim do meu mundo antigo, e não o começo de uma nova mentira. Eu estarei aqui para te provar isso todos os dias, pelo resto da minha vida, se você me deixar. Ela se aninhou nele, e o medo, embora não totalmente extinto, recuou para as sombras, vencido pela presença constante e paciente do amor que ele agora lhe oferecia. 2 anos se passaram desde a noite da tempestade. A casa ficou pronta. Era um lar de madeira clara e vidro, que parecia ter brotado da colina. Era cheia de luz, cheia de risadas, cheia do som dos passinhos de Aurora, agora uma criança de quase 4 anos, tagarela e curiosa, correndo pelo gramado. A cena final se desenrolou em uma tarde dourada de outono. Caio, Isabel e a pequena Aurora estavam no jardim. Ele a ensinava a plantar uma pequena muda de ipê amarelo, a árvore da Aurora. As pequenas mãos da menina, sujas de terra, afundavam a muda no buraco que Caio cavara. Ela vai crescer com você, minha filha, disse ele, beijando o topo da cabeça dela, e vai ficar forte e linda, assim como a sua mãe. Ao pôr do sol, depois que Aurora correu para dentro atrás de um suco, Caio abraçou Isabel por trás, enquanto ambos observavam a pequena árvore, um símbolo frágil, mas promissor de seu futuro. O vale abaixo deles estava mergulhado em uma névoa dourada. Ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido, a voz cheia de uma emoção serena. Lembra daquele império que eu perdi? Eu o encontrei. É isso aqui. Isabel se virou em seus braços, o rosto banhado pela luz suave do crepúsculo. O amor em seus olhos não era mais o amor ingênuo da jovem que um dia se apaixonara por um milionário. Era um amor maduro, testado pelo fogo, um amor de quem conhecia a escuridão mais profunda do outro e, ainda assim, escolhia a luz. Um amor inabalável. Ela o beijou. Um beijo de certeza, de paz, de um final feliz que não fora dado, mas conquistado com suor, lágrimas e perdão. A vingança de Isabel não fora, no fim das contas, a ruína de Caio. Fora a dolorosa e necessária demolição que permitiu que ambos, sobre os escombros de um palácio de mentiras, construíssem uma fortaleza de amor verdadeiro. E assim, com a construção de uma fortaleza de amor verdadeiro, termina a história de Isabel e Caio. E aí, se emocionou com essa jornada onde a maior vingança foi, na verdade, um caminho para o perdão? Se essa trama, que derrubou um império de mentiras para erguer um lar de verdade, te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.